Olá! Neste vídeo eu não vou abordar nenhum conteúdo do 10º ano ou do 11º ano em particular, mas vou falar de algumas situações que estão relacionadas com os conteúdos que temos abordado ao longo destes vídeos. Por exemplo, vamos falar agora da curva de dissociação da hemoglobina. A hemoglobina, caso não saibam, é uma proteína que existe nos glóbulos vermelhos e que é responsável pelo transporte de oxigênio. Ora bem, acontece que a hemoglobina tem maior apetência ou menor apetência para o oxigênio de acordo com a pressão parcial do oxigênio no meio onde ela se encontra. Confusos? Vou tentar explicar. Imaginemos que estamos num capilar do corpo de um tecido, por exemplo, muscular. Se estamos num tecido muscular, um tecido que gasta e que tem que produzir muita energia e, portanto, a quantidade de oxigênio é baixa, situa-se na ordem dos 20, não interessa as unidades aqui, mas 20 milímetros de mercúrio. Reparem que nestas condições a apetência da hemoglobina pelo oxigênio é pouca. Então o que é que a hemoglobina vai fazer nestes tecidos? Vai libertar o oxigênio, o que é ótimo, porque assim ele pode ir para os tecidos musculares para fornecer, então, para entrar, melhor dizendo, na respiração celular e, portanto, para que a respiração celular possa continuar a decorrer. Agora imaginem nos pulmões. O que é que acontece nos pulmões? Nos pulmões, a pressão parcial de oxigênio, adivinharam? É elevada. Estamos aqui. Então o que aconteceu à apetência da hemoglobina pelo oxigênio? Aumentou. Aumentou tanto que ela saturou, ficou saturada. E, portanto, ao nível dos pulmões, como a pressão parcial do oxigênio é elevada, a hemoglobina vai ter grande tendência para a captar. Proponho-vos agora um desafio. E se estivermos num tecido que não gaste tanta energia, que não necessite de tanto oxigênio quanto os tecidos musculares. Como é que a hemoglobina se vai comportar nestes tecidos? Já pensaram? Muito bem. Se temos num tecido que não necessita de tanta energia, reparem, provavelmente a sua concentração de oxigênio não é tão baixa quanto nos tecidos musculares. Também não é tão alta quanto nos pulmões. Vamos imaginar aqui este ponto. Então, a hemoglobina vai libertar, se compararmos com os pulmões, algum oxigênio, o que é bom para o tecido, porque vai ser suficiente para suprimir as suas necessidades. Mas será que a hemoglobina se comporta sempre da mesma maneira ou existem fatores que afetam o comportamento da hemoglobina? Existem. Um destes fatores é a temperatura. Vejamos neste caso o aumento da temperatura, leia-se a temperatura aqui com estes valores, não sei dizer qual é a unidade. Reparem, à medida que a temperatura aumenta, a afinidade da hemoglobina para o oxigênio diminui. Será isto importante? Bom, se pensarmos que nós, por exemplo, somos animais homeotérmicos, que mantemos a nossa temperatura corporal mais ou menos constante, poderemos ser levados a pensar que isto não é assim tão importante. Esta pouca afinidade da hemoglobina com o aumento da temperatura. No entanto, se pensarmos num tecido que está a gastar grandes quantidades de energia, por exemplo, um músculo, e que fruto de alguma dessa energia libertada, aumenta a sua temperatura, então será fácil para nós percebermos que, pelo simples facto de estar um bocadinho mais quente que o resto do corpo, esse músculo irá receber, por parte da hemoglobina, um bocadinho mais de oxigênio. Porquê? Porque a afinidade dela, ao chegar a esse músculo, será menor. E então, se a afinidade é menor, ela vai libertar mais facilmente o oxigênio, pelo que o tecido irá receber mais oxigênio, portanto, continuando a respirar e a produzir grandes quantidades de energia. Se por acaso a temperatura for mais baixa,
a afinidade da hemoglobina para os tecidos é maior, e então tecidos que estejam, entre aspas, frios, receberão menos oxigênio do que tecidos que estarão mais quentes. Outro aspecto que eu acho particularmente interessante em termos de hemoglobina é percebermos que nem todas as hemoglobinas são iguais. Portanto, eu poderia falar, e daqui a pouco posso-vos mostrar exemplos de seres vivos que têm hemoglobinas ligeiramente diferentes e que lhes dão vantagem para os habitats em que habitam, mas nem precisamos de ir muito longe. Basta-nos ir à barriga de uma grávida, ao útero de uma grávida, melhor dizendo, porque lá temos um feto, e o feto tem uma circulação sanguínea independente da mãe e tem uma hemoglobina ligeiramente diferente da mãe. É chamada hemoglobina fetal. E reparem, a curva de dissociação da hemoglobina fetal é ligeiramente diferente da mãe. Agora vejamos porquê e quais são as vantagens para o feto. Se nós nos lembrarmos que o sangue da mãe que chega à placenta, onde se vão dar as trocas, tem menos oxigênio que o sangue que está, por exemplo, na artéria aorta, tem uma pressão de oxigênio menor, estamos a ver então que o feto vive num local com pouco oxigênio. Qual é a vantagem então de ter uma hemoglobina ligeiramente diferente? Reparem, se a hemoglobina, vamos imaginar que a percentagem de oxigênio na placenta seria 19. Reparem, se a hemoglobina do feto fosse igual à da mãe, ele teria esta saturação. E, portanto, o feto ia receber pouco oxigênio. No entanto, a hemoglobina fetal, mesmo a esta baixa pressão de oxigênio, já consegue ter uma percentagem de saturação de 50%. O que a hemoglobina da mãe só atingiria a pressões de oxigênio de 26,8. Reparem, se pensarmos que, por exemplo, se viermos para este valor, a mãe teria esta percentagem de saturação, mas o feto consegue ter esta percentagem. Ou seja, dado que a curva se deslocou para cima e para a esquerda, a afinidade da hemoglobina fetal para o oxigênio é muito maior do que a da mãe. Isto permite então, mesmo em condições de baixas concentrações de oxigênio, as células do bebê, do feto, recebem muito mais oxigênio do que receberiam se a sua hemoglobina fosse igual à da mãe. Analisemos agora o gráfico que mostra a curva de dissociação da hemoglobina para diferentes espécies. Eu vou-me focar no elefante, que basicamente é esta curva que eu estou aqui a desenhar, e no rato, os dois extremos. Bom, primeira pergunta, qual das curvas tem maior afinidade para o oxigênio? Bom, a resposta logicamente é o elefante. A mais baixas pressões de oxigênio, a que fica mais rapidamente saturada é a hemoglobina do elefante. E qual é a curva que tem menor afinidade para o oxigênio? Logicamente que é o rato. Bom, agora, qual é a vantagem para o rato de ter uma curva de dissociação com baixa afinidade? Isto é, da sua hemoglobina ter baixa afinidade. Os ratos e os animais de pequenas dimensões são animais que necessitam de grande capacidade metabólica e, portanto, precisam continuamente de grandes quantidades de oxigênio. Ora, se a hemoglobina demorasse a largar esse oxigênio, se calhar o seu metabolismo não seria tão elevado. Por isso, para o rato, é vantajoso a hemoglobina ter baixa afinidade, porque assim liberta muito mais facilmente o oxigênio para os tecidos. Para terminar, queria dar-vos aqui mais uma situação, um problema, e colocar-vos um desafio. Destas três aves que aqui estão,
e das respectivas curvas de dissociação da hemoglobina, portanto, que é o que está aqui neste eixo, percentagem de saturação da hemoglobina, eu gostaria que me dissessem qual das três aves está mais adaptada a viver em ambientes de grande altitude. Já pensaram? Vamos ver. Altitude. O que é que implica a altitude? O aumento da altitude implica uma diminuição de oxigênio. Portanto, se estamos num ambiente em que a pressão de oxigênio é menor, a melhor hemoglobina será aquela que, para baixas pressões parciais de oxigênio, consegue captar, consegue ficar saturada com maiores valores de oxigênio. Portanto, o animal mais adaptado a viver em grandes altitudes, neste caso, é aquele que corresponde, portanto, a linha verde, um ganso de cabeça, não sei como, não interessa. Bom, outro desafio. Outro desafio que vos quero colocar é perguntar-vos porque é que determinadas equipas desportivas fazem, por vezes, estágios em localidades situadas em grandes altitudes. Bom, isto tem uma explicação fisiológica. Nós devemos saber que, à medida que aumenta a altitude, a pressão de oxigênio no ar diminui. Bom, o corpo, numa tentativa de se adaptar a este abaixamento do oxigênio, e ressalvo que é preciso estar alguns dias nestes locais, vai incrementar, vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos. O que é que isto vai implicar? Vai implicar que esses atletas vão ter um maior número de transportadores de oxigênio e de dióxido de carbono que vão permitir às suas células obter, naqueles locais com pouco oxigênio, um bocadinho mais de oxigênio do que obteriam se tivessem aquilo que eu vou chamar de número normal de glóbulos vermelhos. O que é que isto vai implicar? Que quando eles voltarem para as suas localidades, normalmente localizadas a mais baixas altitudes, nessas situações, a pressão de oxigênio no ar é mais elevada e eles mantêm por algum tempo ainda uma grande quantidade de glóbulos vermelhos no seu sangue, que lhes vai dar aquela vantagem extra para uma melhor performance desportiva. Estão a ver? Um desafio para vocês, e quem achar que se pode responder, responda aí nos comentários. Vamos fazer um desafio de tentar aguentar debaixo de água, sem respirar, muito tempo. Ver qual de nós ganha. Arranjem um processo que vos permita tirar alguma vantagem e aguentar debaixo de água mais tempo. Muito obrigado, espero que tenham gostado e não se esqueçam de colocar então propostas para a resposta a este desafio.